eu não fui seu professor, mas eu queria dizer que eu teria muito orgulho se eu tivesse sido, viu? Olá pessoal, eu sou o professor Rômulo Bolivar e hoje eu estou aqui para conversar com o Samuel. Samuel, por favor, se apresente. Oi gente, eu sou o Samuel, tenho 21 anos e estou animado para fazer essa conversa aqui com você, Rômulo. Que bom. Samuel, eu queria começar entendendo sobre o seu ambiente escolar hoje, na sua condição de aluno, que eu conheço como professor. Você considera o ambiente escolar um lugar acolhedor? Olha, por minha experiência, o ambiente escolar foi um lugar muito de emoções variadas, sabe? Várias vezes eu faltava aula, porque eu tinha medo de enfrentar o dia a dia da sala de aula. Então, praticamente todos os anos que eu estudei no ensino médio e no fundamental, eu tinha aquele risco de repetir de ano, porque eu sabia que eu era diferente e estava indo para um lugar que era assustador. Depois, quando saí do ambiente escolar, eu me senti bem. Foi só sair do colégio que eu consegui mostrar para o mundo quem eu era, porque nem sempre eu tinha aquela segurança de ir para a escola e saber que tudo ia ficar bem. Às vezes era ir para a escola e ter que lidar com piadas. Às vezes era ir para a escola e lidar com professores que iam me ajudar a lidar com meus sentimentos e com quem eu era, sabe? Então, assim, a escola foi um lugar que tinham professores que foram legais comigo, gente que era legal comigo, mas muitas vezes também era bem assustador. Se você fosse professor, o que você faria para o seu aluno se sentir mais confortável, especialmente um aluno gay, LGBTQIA+. Eu acho que eu ia tentar manter o diálogo aberto, sabe? Na sala de aula a gente sempre está tentando... Todo mundo está tentando ser alguma coisa, ainda mais na adolescência, né? A gente está na fase de autodescoberta e aí a gente quer ser alguma coisa. E muitas vezes a galera que se identifica como LGBT se sente fora dessa autodescoberta, porque assim, a autodescoberta do outro, como é adolescente, hétero, é válida, a sua não é. E o professor às vezes sabe lidar um pouco com essas autodescobertas, mas com a autodescoberta do aluno LGBT, não há uma abertura, não há uma conversa na sala de aula. Às vezes lidar com isso é lidar que você vai ter que mudar, você vai ter que se abrir. E as pessoas não querem isso. Então é mais fácil excluir, é mais fácil fazer bullying, é mais fácil colocar de lado, é mais fácil colocar a pessoa para ser a última escolhida na educação física. Então, é um reflexo de que essas pessoas não estão prontas a se abrir porque é novo, porque é diferente, sabe? Porque não devia ser tão novo e tão diferente assim, porque em todo lugar tem. A gente está em todo lugar, mas eles fingem que a gente somos poucos, sabe? Eu me lembro de ir para a escola e estar chovendo, os alunos reunidos debaixo de uma marquise e eu ficar lá na chuva, segurando meu guarda-chuva de forma isolada, porque eu tinha medo do bullying que provavelmente eu sofreria. Eu me lembro de, às vezes, deixar de merendar, dependendo de quem estivesse, se fosse o grupo do bullying que estivesse comendo, eu ia ficar com fome naquele dia, de falar que eu não gostava de praticar esporte, mesmo gostando, mas é porque eu nunca seria o escolhido para participar da aula de educação física, ou se fosse escolhido, eu era sempre escolhido pelo grupo das meninas. Eu me lembro de meio que me forçar a ser um bom aluno, porque eu sentava sempre na primeira carteira, na frente do professor, como forma de o professor me proteger daquele bullying. E muitos professores repetem esse discurso. Eu sobrevivi ao bullying. Na minha época, o bullying me deixou mais forte. Agora eu digo, imagina hoje que o bullying não se encerra no ambiente escolar. Então acaba fazendo, sabe o quê? Invisibilizando o aluno dentro da escola. Isso é muito grave, porque tem aluno que se você der um bom dia para ele todo dia, ele não sai da escola, ele só quer um bom dia. Ele precisa às vezes de um cumprimento, ele precisa de um abraço, ele precisa, como é que você está? Às vezes é só isso que ele precisa. Agora, existe o outro também que se esconde, ele precisa ser trazido. Enfim, a discussão ela é complexa, mas ela depende muito mais de uma atitude pessoal, de aproximação, do que de pós-graduação, de doutorado, de linhas de pesquisa para ser resolvido.
O que você gostaria que seus professores soubessem sobre a sua realidade? Eles entendessem que os alunos têm seus motivos para viverem as coisas. Havia uma cobrança imensa em cima de mim. Samuel, por que você está faltando aula? Eu não ia dizer a verdade. Eu não tinha como dizer a verdade. E era aquela pressão. Tanto os alunos, quanto os professores, quanto a diretoria. Eu só queria me esconder de todo mundo e não tinha ninguém para me abrir de verdade. Não tinha alguém que falasse assim, Samuel, você pode falar o que está acontecendo. A sensação que eu tinha é que se eu falasse, tudo ia piorar. Mas olhando hoje, eu acho que se as pessoas tivessem falado comigo, eu poderia contar com elas, teria sido realmente muito mais fácil. Quando eu tive alguns professores que falavam sobre o assunto, sobre tá tudo bem você ser quem você é, por mais que eu estivesse vivendo um momento bem ruim, que era estar dentro do armário, eu sentia que naquele segundo estava tudo bem, tinha alguém que realmente eu podia contar. As coisas às vezes são um pouco mais complexas do que elas realmente aparentam ser. Eu não faltava aula só porque eu queria faltar, eu faltava porque eu não me sentia acolhido, me sentia diferente. Qual foi o pior momento que você viveu em relação a isso na escola? Eu lembro de uma vez que estava no fundamental e eu nem sabia o que eu era de verdade, quem eu era. Mas os meninos se separaram fizeram um grupo de meninos na sala de aula e eles colocaram todos os meninos da sala naquele grupo. E aí eu perguntei por que eu não podia fazer parte. Aí falaram, porque ele é viado. E aí eu me abri para a professora e falei para ela sobre isso. E aí ela foi tentar me defender, mas ela me defendeu pro menino falando assim, sua mãe é sapatão? Seu pai é viado? Você gostaria que seu pai fosse viado? Você gostaria que sua mãe fosse sapatão? Como se fosse uma coisa ruim. E aquilo eu acho que me atrapalhou mais do que me ajudou, sabe? A aceitação não é sobre heterossexualidade ou homossexualidade. A aceitação é sobre pessoas. E se tivesse uma simples conversa, vamos ser amigos de todo mundo, vamos se abrir, vamos conversar. Eu acho que talvez teria sido suficiente para minha cabeça de criança, sabe? Eu só queria ser aceito independente de quem eu fosse. Não sabia o que era ser viado, mas se eu fosse viado, sabe? Só queria ser aceito. Não queria ser aceito por ser viado, eu queria ser aceito. Para você que é aluno LGBTQIA+, e sente às vezes vontade de desistir da educação, eu digo para você, não desista. A educação é uma das portas que vão ajudar a gente a sair da condição de invisibilidade, a sair da posição marginalizada que a sociedade tenta nos impor, para assumirmos uma condição de protagonismo das nossas vidas. Então, não desista de você, não desista do outro, acredite em você, porque eu acredito. Eu sou o professor Rômulo Bolivar, de Redação e Língua Portuguesa, e olha, tudo vai melhorar. Para você, então, qual seria a escola do futuro? Como deve ser? Eu acredito muito que toda vivência ensina muita coisa a gente. Eu acho que se a gente tem aula de redação, de história, de geografia, a gente tem que aprender a entender que existe um mundo além da nossa casa, um mundo além do que os nossos olhos conseguem ver. Criar um ambiente assim, que vai conectar o professor e o aluno, fazer com que eles consigam contar histórias e colocar um pouquinho de quem eles são, porque todo o trabalho que eu tinha, eu sempre queria colocar um pouquinho de mim. Teve uma atividade no terceiro ano do ensino médio, que a atividade consistia em a gente fingir que a gente era político e propondo coisas para mudar o país. E naquela época todo mundo já falava que eu era diferente, que eu era gay, todos os apelidos pejorativos. Mas eu me candidatei para ser um político daquela brincadeira, sabe? E eu acho que naquela vez que eu me candidatei, eu não me preocupei com nada. Eu só queria, era o terceiro do ensino médio, depois daquilo ali não ia ver mais ninguém, provavelmente. Então eu falei, poxa, eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui pelo menos mostrando um pouquinho de quem eu sou.
Então, eu lembro que eu enchia as minhas discussões na sala de aula, políticas lá, de questões LGBT. E eu queria falar sobre isso. Eu não sei de onde eu tirei aquela força, mas, na verdade, eu tirei a força de uma professora que me dava essa segurança. A verdade era essa. E por a gente ter feito tanto diálogo na sala de aula, com outras turmas, eu e minha equipe, a gente ganhou. E foi uma surpresa, porque a gente não esperava que um grupo que falasse de questões assim fosse ganhar a eleição do colégio. E eu lembro que eu recebi uma mensagem da minha professora na época que não era para eu faltar aula, porque eu era forte demais e que ela me admirava muito. Eu tenho um print dessa mensagem até hoje para dias difíceis, ele tá no meu celular, porque eu acho que no fundo ela entendeu um pouquinho do porquê eu faltava aula e ninguém tinha entendido. Eu acho que eu ensinei um pouquinho isso a ela, mas ela também me ensinou muita coisa naquele processo de que realmente eu poderia achar aceitação em todo lugar. Se eu achei na escola, eu conseguia achar em qualquer outro lugar. Enfim, eu não fui seu professor, mas eu queria dizer que eu teria muito orgulho se eu tivesse sido, viu? Posso te dar um abraço? Pode. Parabéns, viu? Obrigado.